O gelo envolto em mistérios da Antártida, Noruega e Groenlândia sempre foi do interesse dos pesquisadores. É desnecessário dizer que há muitos mistérios sobre a Terra e as civilizações, escondidos no espesso gelo que existe há milhões de anos. A partir do aquecimento global e dos avanços tecnológicos, foi possível à humanidade compreender a Terra pouco a pouco. Olá a todos! Como vocês já devem ter adivinhado, o tema de hoje é muito frio. Novas espécies de organismos, buracos extraordinários no gelo, descobertas impressionantes. Como os próprios pesquisadores dizem, estes são apenas o capítulo inicial de uma grandiosa investigação. Então, vamos começar. Lago Vostok. Após anos de pesquisas e perfurações que terminaram em fracasso, os pesquisadores finalmente chegaram ao Lago Vostok em 2012. Trata-se do maior lago da Antártida e ele existe há cerca de 25 milhões de anos. Como a água deste lago tem todos os elementos necessários aos seres vivos, os pesquisadores especularam que seria possível ainda haver vida lá. Isso porque a capa de gelo de 4 quilômetros de espessura que cobria o lago por muito tempo protegeu o surgimento e a evolução desta possível vida de influências externas. O resultado de estudos e análises de amostras iniciais do lago levaram os pesquisadores a provarem que uma nova espécie de bactéria, que nunca havia sido vista na Terra antes, foi descoberta no Lago Vostok. Aranhas do mar gigantes. Nós conhecemos tão somente uma parte pequena dos animais marinhos. Os pesquisadores afirmam que nas profundezas do oceano habitam criaturas das quais nunca ouvimos falar. Podemos dizer que as aranhas do mar gigantes são um exemplo típico. Em 2008, uma equipe de pesquisadores australianos realizou uma pesquisa no mundo subaquático da Antártida. A uma profundidade de cerca de 2.000 metros, novas espécies de vida marinha foram descobertas, como aranhas do mar gigantes e minhocas marinhas. De acordo com os cientistas, dentre os organismos descobertos não eram poucos aqueles que eram difíceis até mesmo de classificar. E não é por exagero que se chamou esta aranha do mar de gigante. Havia exemplares de até 90 centímetros de comprimento. A causa do fenômeno para que seres vivos se tornem gigantes na região polar ainda está sendo investigada. Buraco misterioso. Não faz muito tempo que uma equipe de pesquisadores da Universidade de Toronto, no Canadá, informou uma descoberta misteriosa. Um enorme buraco foi encontrado na Antártida. De acordo com um dos cientistas, é como se alguém tivesse feito um buraco no gelo. Grandes políneas são geralmente formadas perto da fronteira entre gelo e mar, mas este buraco, do mesmo tamanho da Holanda, está localizado a centenas de quilômetros da fronteira das geleiras. Como é que um buraco como esses ocorreu no meio de uma geleira, permanece um mistério. Pesquisadores dizem que esse fenômeno surgiu como resultado de algum processo ainda desconhecido. Meteorito de Marte. Em 1984, um meteorito de Marte foi descoberto na Antártida. Esse é um dos 34 já encontrados na Terra. Mas foi este meteorito que ficou famoso em todo o mundo em 1996. Pesquisadores da NASA anunciaram que nos componentes do meteorito confirmou-se haver fósseis de micróbios. Além disso, a partir desse material foram descobertas nanobactérias, que são várias vezes menores do que qualquer outro micro-organismo revelado pela ciência. O que essa descoberta provou é que pode existir vida em Marte. No entanto, deve-se acrescentar que este meteorito caiu na Terra há mais de 13 mil anos. Já se passaram mais de 15 milhões de anos desde que o meteorito deixou o planeta vermelho. Então, mesmo que de fato tenha havido vida em Marte, não é de admirar que muitas coisas tenham mudado no passado nesse meio tempo. Ictiosauro. Uma equipe internacional de pesquisas descobriu 46 restos da rara criatura chamada Ictiosauro, no Parque Nacional Torres del Paine, no Chile. Este réptil marinho é uma criatura que viveu há mais de 15 milhões de anos e tem uma aparência muito estranha. A maioria deles parecia com golfinhos, mas alguns assemelhavam-se a répteis em vez de golfinhos.
Foi deste último o tipo encontrado no Parque Nacional do Chile. O comprimento era de mais de 5 metros e ele atraiu grande interesse da comunidade científica. A opinião dos pesquisadores é de que os ictiossauros podem ter sido deixados para trás, nas geleiras, devido a alguma grande mudança natural. Antraz. Este é um exemplo de ameaça trazida a toda a humanidade pelo aquecimento global. Em 2016, devido ao clima ameno, várias carcaças de renas vieram à superfície no oeste da Sibéria. As carcaças estavam infectadas com antraz, o que causou um choque entre os pesquisadores. O antraz é uma das doenças infecciosas mais perigosas. A infecção se espalha num instante e é uma doença fatal não só para os seres humanos, mas também para os animais. Pesquisadores estimam que cerca de 15 mil renas nômades locais podem ter sido vítimas do antraz. Surtos de antraz na Rússia já foram confirmados no presente. Tubarão-duende. Peixes raros foram capturados em águas frias na região ártica, no norte do Canadá. Levou tempo para identificar os peixes, sem mencionar a descoberta incomum que chocou os pesquisadores. Tubarões-duendes, que vivem em águas profundas, eles têm narizes longos, dentes afiados e espinhas vertebrais venenosas. Esses tubarões passam a maior parte do tempo em águas profundas, a cerca de 2 quilômetros de profundidade. Por isso, raramente as pessoas os veem. De acordo com os cientistas, essa criatura já existe na Terra há centenas de milhões de anos. Crânios longos. Em uma área chamada Lapalille, na Antártida, uma equipe de arqueólogos descobriu 3 crânios de cabeça longa. Essa descoberta rapidamente se tornou uma grande notícia, porque o crânio foi o primeiro osso humano a ser descoberto na Antártida. Pensava-se que os humanos nunca tivessem pisado na Antártida até os tempos modernos. Até então, crânios alongados tinham sido encontrados no Peru e no Egito. Estes crânios são intencionalmente deformados. Isso era feito em crianças da classe da elite em muitas civilizações antigas, como prova da diferença entre as classes mais altas e as classes mais baixas da sociedade. Até agora, ninguém tem a menor ideia de como as civilizações antigas do Peru e Egito foram capazes de se conectar com o povo da Antártida. Mas alguns arqueólogos afirmam que os crânios encontrados são consideravelmente maiores que os de humanos comuns. Há muitas outras características físicas importantes neste crânio que são diferentes do crânio humano comum. É por isso que arqueólogos e cientistas agora têm um monte de perguntas. Se este é um crânio humano, como teria sido possível que esses habitantes da Antártida adquirissem costumes de civilizações antigas? E ao mesmo tempo, se não é um crânio humano, quem eram essas criaturas que morreram sob o gelo da cruel Antártida? Túnicas da Idade do Ferro. Em 2015, o derretimento de uma geleira na Noruega permitiu a arqueólogos a descoberta de objetos da Idade do Ferro. Os restos encontrados ultrapassaram 2.000 no total. Foram encontrados tantos porque este lugar já foi uma rota comercial dos nossos ancestrais. Entre as descobertas estavam flechas, ferraduras e velhas mitenes. Mas uma coisa raríssima foi inesperadamente encontrada recentemente. Uma túnica em bom estado de conservação. Estima-se que ela é de aproximadamente 230 a 390 a.C. A túnica é um quente casaco acolchoado, manchado com esterco de cavalo. Escondidos sob o gelo. Em 2002, um satélite que sobrevoava a Antártida para medir a gravidade da Terra captou um impacto inesperado. Uma enorme anomalia gravitacional escondida sob o gelo de cerca de 500 quilômetros de diâmetro e 4.000 metros de espessura foi descoberta. Em 2006, uma equipe científica confirmou que havia traços na Terra que eram ainda maiores do que o meteoro que causou a extinção dos dinossauros. Uma averiguação com radar encontrou um enorme objeto metálico de densidade extremamente alta na cratera. Ninguém conseguiu explicar o que estava escondido nas profundezas da Antártida. Se isso é uma cratera de asteroide, fica a pergunta: como a Terra poderia ter sobrevivido? Aqueles que apoiam uma teoria mais ocultista pensam que não há dúvidas de que sob o gelo está escondida uma nave espacial usada como base para alienígenas. Infelizmente, é praticamente impossível atravessar o gelo até o objeto por ser muito caro.
Além disso, os pesquisadores devem sobreviver a temperaturas de menos 80 graus Celsius. No momento, pesquisadores da Antártida estão inclinados à ideia de que algum tipo de corpo celeste estaria escondido sob o gelo. Alguns argumentam que é melhor não tocá-lo de forma alguma, em nome da segurança de todo ser vivo na Terra. E é isso por hoje. Muito obrigado por assistirem até o fim. E não importa o que esteja escondido sob o permafrost, o segredo será certamente revelado pouco a pouco pelas mãos humanas. Vamos continuar a estudar o mundo juntos. Até a próxima!